Boa tarde, presidente Marcos da Rosa, senhores vereadores, público presente aqui na Câmara de Vereadores, em especial o público que nos acompanha nesse momento pela TV Legislativa. Começo meu pronunciamento respondendo ao vereador Jovino a respeito dos ônibus. O senhor falou que o prefeito Napoleão quebrou as 3 empresas que participavam do consórcio SIGA. Eu não posso escutar uma inverdade dessa e me calar. Todos sabem, o senhor principalmente, porque foi vice-prefeito nos últimos 4 anos, de que o que fez a quebra das empresas, a quebra do consórcio SIGA, foi, infelizmente, as decisões políticas dos prefeitos anteriores. E essa decisão, é muito bom que a gente lembre, era uma decisão política até agora, nesse novo contrato, em que o prefeito Napoleão colocou essa responsabilidade para agir, que é a agência reguladora, que ela sim é que vai definir em quanto que vai ser o reajuste e se esse reajuste é correto ou não. Porque até então isso era uma decisão política. E como vocês sabem, isso é uma decisão impopular, que muitos prefeitos anteriores acabavam postergando isso em função do momento eleitoral que provavelmente vinha futuramente, e isso acabou quebrando o consórcio, né? E se você que nos acompanha nesse momento, quer saber realmente o rombo, pergunte a um dos funcionários do consórcio SIGA, que infelizmente até hoje não receberam nem o seu 13º, nem o seu salário, estão buscando na justiça para poder recebê-lo. Tanto é que estão lá os ônibus penhorados para pagar essas dívidas trabalhistas. Da mesma forma, responder o vereador professor Gilson, de que realmente o senhor trouxe uma realidade, o governo não esconde de ninguém, de que, infelizmente, ainda existem alguns ônibus que não correspondem à expectativa da nossa comunidade, né? Infelizmente, nós passamos aí por um período de um contrato emergencial. Nós temos que agradecer muito a empresa Blue Mob por ter aceito vir fazer o transporte da nossa cidade. Nós temos cidades vizinhas aqui, eu posso citar Gaspar, posso citar Itajaí, que estão tendo uma dificuldade enorme de encontrar uma empresa para poder suprir a necessidade do transporte coletivo. E, mais uma vez, professor Gilson, a importância desse vídeo que a gente viu que o senhor colocou, de não pintar os ônibus antigos. Assim, o usuário pode ver bem qual que é o ônibus antigo e qual que é o ônibus novo, o ônibus 0 km que está rodando. Então, mais uma vez, a importância da decisão acertada do CETEB em não pintar os ônibus, porque imagine se ele tivesse pintado aquele ônibus da porta ali, ia passar a falsa impressão de que aquele ônibus ali estragado era um ônibus novo, e, infelizmente, aí ia passar uma informação não verdadeira para a nossa comunidade. Conselho uma parte e o vereador Gilson. Professor Gilson, vereador, minha parte. Obrigado. Vereador, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, nunca foi aqui a intenção de querer pintar os ônibus. Muito pelo contrário, já que assim está. Mas se estava no contrato, se tinha um valor que está sendo cobrado na tarifa para as pessoas, mesmo que não seja tão incisivo na tarifa, mas quer queira ou não, era quase 300 mil, de acordo com a empresa, de acordo com os meus cálculos, a preço de mercado era um outro, que agora parece-me que vai ser devolvido, o senhor deve ter alguns próximos prazos aí para que sejam reinvestidos, não é essa a intenção. Nunca foi de pintar ônibus, eu nem sou pintor, né? Mas é que, de fato, que faça esse recurso que foi tirado do passageiro que vá ser investido de novo nos terminais. Mas a minha preocupação maior dos ônibus, eu entendo que tem todo um processo para ser substituído, mas o que nós temos que cobrar bastante é a questão da fiscalização, para que realmente esses problemas aconteçam, mas rapidamente sejam sanados, para que o passageiro que lá está não fique esperando por mais de 10, 15, 20 minutos até que se substitua um ônibus, até que tem. Então, realmente precisa ser fiscalizado e a empresa precisa também ser notificada por isso, como não foi no contrato por conta da pintura dos ônibus. Perfeito, vereador Gilson, inclua suas palavras ao meu pronunciamento. Peço desculpas se me fiz entender dessa maneira como o senhor pronunciou, mas de maneira nenhuma quis lhe vincular que estaria cobrando a pintura dos ônibus, de maneira nenhuma. Só vim dizer que o CETEB acertou em fazer esse acerto com a empresa Blue Mob justamente para não confundir o usuário do transporte público municipal. Vereador Marcos da Rosa, gostaria de parabenizá-lo pelo seu pronunciamento com relação ao aluguel da Câmara aqui de Vereadores. Tenho alguns imóveis alugados e, no último ano, não foram poucas as vezes que recebi os meus inquilinos tentando negociar o valor do imóvel. Em alguns casos, chegamos a baixar até 20% do valor. Se isso acontecer aqui com a Câmara de Vereadores, nós teremos uma economia
de 12.200 mil reais, vereador Marcos da Rosa. Eu acho que é muito importante realmente essa conversa com o proprietário do imóvel, sempre lembrando que a minha opinião é que nós deveríamos ter permanecido lá na Prefeitura Municipal, apesar de concordar de que os poderes são diferentes, mas lá nós estávamos a custo zero, senhores vereadores. Nós não tínhamos custo nenhum para estarmos lá na Prefeitura, poderíamos ter feito um caixa e, depois disso, ter construído uma sede própria. Dito isso, gostaria também de tecer meus comentários a respeito da notícia de que receberemos 40 policiais militares. Não posso, de maneira nenhuma, concordar com isso, gostaria que colocasse a tabela. Nós temos que fazer essa comparação, senhores vereadores. Muito importante, essa fonte da ACIB. Vejam só, a cidade de Lages, a cidade do governador Raimundo Colombo, tem um efetivo de 204 para uma população de mais de 158 mil pessoas, um índice de 778. Criciúma, a cidade do vice-governador, tem 209 mil habitantes e um efetivo de 240. E Blumenau, infelizmente, ali com seus mais de 340 mil habitantes, ficamos com um efetivo de 226, um índice de população por efetivo maior aí entre as 7 cidades, sendo que Blumenau, a gente não pode esquecer, é a terceira maior cidade do Estado, a terceira maior potência, e nós não podemos nunca admitir que venha para Blumenau somente 40 policiais militares. Realmente isso é uma afronta, é um absurdo, e nós não podemos nos calar diante disso, e gostaria, sim, de pedir que os nossos deputados estaduais se esforçassem e muito para que a gente mudasse essa realidade. Nós temos 3 deputados estaduais, e aí é muito importante que você que nos acompanha nesse momento saiba a importância da representatividade na Assembleia Legislativa. Concedo uma parte... Vereador Alexandre Caminha em a parte. Vereador, eu queria até, inclusive, se pudesse o Ari mostrar, novamente me chamou bastante atenção o seu post ali a respeito das diferenças que existem entre as cidades. Coincidentemente, a cidade de Lages, Criciúma e Chapecó, proporcionalmente, tem uma quantidade bem maior de efetivos do que as demais cidades. Ou seja, volto a dizer, o Oeste sendo bem representado, porque lá tem os seus representantes, tem lá os seus deputados, e, infelizmente, nós aqui a ver literalmente navios na segurança pública de Blumenau. Parabéns. Obrigado, vereador Caminha. Presidente, me concede mais 4 minutos, por gentileza? Mais 4 minutos. Obrigado, presidente. Você chamou a atenção para um assunto realmente importante, Caminha. Veja só, nós temos a cidade do governador, a cidade do vice-governador e Chapecó pela sua representatividade dentro da Assembleia Legislativa, sendo as 3 cidades com o menor índice população por efetivo. Isso é uma vergonha, nós temos que unir as nossas forças. Volto a dizer, apesar de ser uma prerrogativa dos nossos deputados estaduais, nós, como vereadores, temos sim que nos unirmos e realmente parabenizar o vereador Ientes Mantel, que teve, juntamente com os demais membros da Comissão de Segurança, em startar essa conversa lá com o secretário Gruba, que, infelizmente, já virou as costas para Blumenau em outras oportunidades e agora, com 40 policiais militares, está mais uma vez virando as costas para Blumenau. Na contramão de tudo isso, eu gostaria de destacar o trabalho do senador Dalírio Beber, justamente para ilustrar a importância de nós termos representantes da cidade, seja na esfera estadual ou, como senador, na esfera federal. Ele esteve presente junto com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que, por coincidência, é casado com a senhora Cida Borghetti, que é catarinense, e ele conseguiu trazer a importante informação de que vai acontecer a liberação dos 5 leitos do Hospital Santo Antônio, que já estão aguardando há bastante tempo. Está na iminência de ser publicado, se não foi hoje, amanhã, isso no Diário Oficial da União, justamente para homologar esses 5 leitos aqui do Hospital Santo Antônio, uma excelente notícia, não só para Blumenau, mas para toda a região que se utiliza do Hospital Santo Antônio. Mais uma notícia importantíssima aqui para a cidade de Blumenau. Hoje à tarde, poderia colocar a imagem também, o prefeito Napoleão está em Brasília, juntamente com o senador Dalírio Beber, mais uma vez, e também o senador Dário Berger, eles se reuniram e conseguiram empenhar R$900 mil
para obras de infraestrutura aqui na cidade de Blumenau. Essas obras decorrentes das enxurradas, senhores vereadores, que aconteceram no início desse ano aqui na cidade, que até agora estavam aguardando a liberação dos recursos por parte da União. Realmente é uma notícia e tanto para todas essas famílias que foram assoladas pelas enxurradas no início desse ano, que infelizmente aguardavam ansiosamente esses recursos para poder fazer a reconstrução da infraestrutura, e agora essa ótima notícia que traz o senador Dalírio Beber, 900 mil reais já estão empenhados para essas obras. Gostaria também de destacar, mais uma vez, e chamar a atenção da população que nos acompanha nesse momento, para o Renovar SAMAI. Nós temos que nos ater a toda a comunidade que nos acompanha nesse momento. Nós temos o prazo de até dia 31 de janeiro. Você que tem débitos com o SAMAI, seja de água, seja de esgoto ou de tarifa de lixo, é um momento e tanto para que você possa fazer essa quitação dos débitos, porque você vai ter a possibilidade de pagar o seu débito sem o adicional de juros e multa. Então, é uma possibilidade tanto, e até aprovado aqui nessa casa, uma emenda do vereador Ito, podendo parcelar esse débito em até 6 vezes, ou seja, é muito importante que a nossa comunidade se aproveite dessa oportunidade que o SAMAI aqui de Blumenau, e parabenizar o presidente Alexandre Fernandes pela iniciativa, está dando a toda a comunidade blumenauense. Mais uma notícia muito alegre: já temos data para Zomerfest 2018, acontecerá todas as quintas e sextas-feiras, no período de 4 a 26 de janeiro, Zomerfest, que já é um evento consolidado aqui na cidade de Blumenau e que acontece, como todos sabem, ali no Parque Vila Germânica, é uma atração a mais para todos os turistas que já vêm ao nosso litoral catarinense, o litoral mais belo do nosso país, e tem essa opção de lazer aqui na cidade de Blumenau. Por hoje seria isso. Muito obrigado, senhor presidente.